Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mentes que Brilham. E como você já sabe, o nosso foco é neurodivergência. E antes de apresentar o nosso convidado especial de hoje, quero fazer um convite a você. Você que ainda não é nosso seguidor, corre lá para as nossas redes sociais, ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo que nós estamos falando, desse tema tão relevante e de extrema importância para o nosso dia a dia, que é o autismo na fase adulta. E hoje está aqui conosco Lázaro Vinícius. Lázaro, muito obrigado pela sua disponibilidade e de contribuir conosco sobre um tema tão relevante, tão importante e que para nós pessoalmente é algo que tem como objetivo descortinar toda ainda, vamos falar assim, a falta de conhecimento, trazer à tona um tema de extrema relevância, que é a questão mesmo do autismo na fase adulta, como isso impacta a gente como pessoa, as nossas famílias, o ambiente por onde a gente passa. Obrigado, viu, Lázaro? Agradeço pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Roberto. Espero que possa ser de grande valia a minha presença aqui com você hoje. E com certeza, já é de grande valia. Lázaro, vamos lá, vamos falar aí do início. Como é que foi para você a fase da descoberta do autismo? Como é que se deu esse processo? Eu gosto de contar um pouco antes, né, do momento do diagnóstico, né, que eu era uma criança já diferente, né, sou nascido aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, e nascido em 1990. E desde então, naquela época, o autismo nem era se falado, né, aqui na sociedade. Televisão, nada. O que tinha de comunicação era uma revista que chegava semanalmente ou no mês, o jornal do dia passado, e assim, não era um tema, né, abordado. Era muito ainda concentrado em pequenos grupos, né? E eu fui tratado como uma criança, né, tímida, um adolescente tímido, um adulto tímido, uma criança que tinha moagem para comer, né? Não comia as coisas direito. E eu tive início de raquitismo na pré-adolescência por causa da seletividade alimentar. E alguns sinais que não indicavam nada porque não era um tema abordado na época, né? E final de 2021, quando eu fui buscar, né, sobre o autismo, foi que eu já fazia tratamento de depressão e ansiedade há alguns anos. Troquei de profissionais diversas vezes durante esses anos. Fiz uso de medicações diversas, nada resolvia, e sempre era o tratamento para ansiedade e depressão. Até que um dia eu assisti no filme, o filme que chama O Contador. Ele ali fala de um cara que tinha síndrome de Asperger. Uhum. E aquilo ligou uma chavinha na minha cabeça que, pô, mas esses comportamentos alguns parecem comigo. Aí liguei o modo hiperfoco, pesquisa na internet, pesquisa, já aí eu já vi que não existia mais o termo síndrome de Asperger, já era caracterizado no autismo. Pesquisando, eu elenquei duas folhas de coisas, assim, né? De De sinais. sinais, assim, eu falei, agora eu acho que eu vou gabaritar nisso aqui, né? E aí eu levei pro meu psiquiatra. Li para ele e ele falou assim, Lázaro, eu não tenho o conhecimento específico dessa área. Vou te indicar que você busque, né, um profissional qualificado, uma clínica qualificada com um autismo em adulto, né? E foi ali que eu, né, pesquisando, encontrei uma clínica e já comecei um processo de investigação. E ali em dezembro de 2021 foi quando veio o diagnóstico do autismo. E aí onde as coisas se explicaram.
É engraçado que parece que um filme vai passando na cabeça. Não sei se foi da mesma forma contigo. Você começa a ligar os pontos. Fala, puxa, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Exato. E aí, chegou a parte da comunicação na família, né? Comuniquei primeiro o meu irmão que hoje, olhando, né, na minha retrospectiva de vida, eu vejo que ele foi a pessoa minha de suporte por muitos anos. Por mais que Legal. ele seja 2 anos mais novo que eu, mas ele sempre foi uma pessoa de suporte. Ali até os meus 18 anos foi quando ele mudou de cidade para estudar e ficou por lá. E também foi uma perda muito grande para mim, né? Eu tinha ele como suporte, assim, para amizade, para sair para os lugares. Então ele era sempre uma pessoa de um porto seguro muito grande para mim. E também veio a comunicação para minha mãe, né? Na época eu morava com ela, morei com minha mãe até meus 32 anos. E minha mãe chorou muito, me pediu perdão por ela não ter visto sinais, né? Por não ter, né, identificado isso antes para me ter uma vida diferente, né? Uhum. E, e ali eu estava vivendo o luto, né, do diagnóstico, que você começa a repensar assim também, né? Pô, por que eu, né? Será que fui escolhido? Porque, né, eu não queria, né, eu não aceitava ali de começo mas ao ver minha mãe ali em prantos, me pedindo perdão, eu vi que eu precisava ser mais forte. Aí que vem a introdução que eu fiz, né? Da época que eu nasci, ali não se falava nada, então ela não tinha como se culpar de algo que não era falado, não era, né? Era tema de nada, e de saúde mental e tal. Então, ali foi onde eu vi que eu precisava ser forte e dar né, uma volta por cima disso e ver com outros olhos, né? Foi daí então que eu comecei a, a ler mais sobre o autismo, entender mais sobre mim, meus comportamentos, né? As minhas respostas sensoriais e desde então vem sendo uma luta diária, né? Mas com um aprendizado muito grande. E eu gosto de uma metáfora de que antes eu caminhava em um quarto escuro e tropeçava sempre nas coisas e às vezes eu pegava algo no escuro, colocava em algum lugar e conseguia caminhar nesse quarto. O diagnóstico ele veio como se acendesse uma luz desse quarto e esse quarto estivesse totalmente bagunçado, com coisas no chão, tudo, e agora eu precisava arrumar. Só que não é tão simples assim, porque essa luz ela não fica totalmente acesa. Ela Exato. acende e apaga direto. Então, é como se eu ainda precisasse, né, caminhar mais em busca de ter essa luz totalmente acesa para que eu precisasse organizar esse quarto e manter ele organizado. Legal. Como é que foi essa fase do luto para você, Lázaro? Como é que você lidou primeiro com a questão do baque, vamos falar assim, de receber a confirmação e quanto tempo você demorou para absorver aquilo e falar, puxa, realmente eu não tenho como, é algo que não é simplesmente tomar um remédio, vai passar, é algo que eu vou aprender, que eu preciso aprender agora a lidar com o resto da vida. Eu acredito que foi em torno de um mês, minha cabeça em parafuso, assim, total, mas dali eu vi que eu não tinha saída, porque não existe cura, né? Então, eu precisava lidar de alguma forma. E dali que eu pensei, como eu trabalho, né, com rede social, principalmente, meu trabalho é divulgado em rede social, e eu falei, por que não usar a minha rede social para conscientizar, né? E isso foi uma força para mim, sabe, Legal. para não ter vergonha de quem eu sou, né, não ter vergonha do meu diagnóstico e também levar, né,
a conscientização para que as pessoas vissem isso com mais respeito e que se alguém se identificasse também buscasse ajuda o quanto antes, Uhum. né? E como é que foi para você, Lázaro, a questão, primeiro, os comentários, segundo, o transitar agora perante a sociedade, o transitar agora entre os amigos, sabendo que agora você sabe que, puxa, que você não vai ficar ali muito tempo, né, que as coisas ali, alguma coisa dali vai aguçar o seu, o seu, vamos falar assim, o aspecto sensorial, como que isso começou a ser trabalhado por você? Olha, na verdade, sim, eu nunca fui de ligar muito para a opinião das pessoas. Eu sempre vivi minha vida, tipo, encapsulado, meio protegido mesmo. Sempre fui muito sozinho, nunca fui de ter muitos amigos. Então, assim, os amigos que eu tenho, eu tenho há muitos anos, são poucos. E não teve eu que me explicar para ninguém. Eu diria que a maioria deles, que assim, que eu cheguei para contar, foi pronto. Era isso, né? E a gente não sabia que era isso Todo mundo mesmo. sabia, menos você. A gente sabia, mas não tinha o nome, é isso. Tá explicado. Então, Foi o último a ficar sabendo. e assim, eu não tenho dificuldade para, né, para me lidar com isso perante a sociedade, por justamente essa proteção que eu tenho, essa blindagem de, de não me preocupar com a opinião do alheia, sabe? Eu uso colar para ir em alguns locais e eu não vejo se as pessoas estão olhando para mim ou não. Até antes mesmo de ter o diagnóstico, né, as pessoas que andavam comigo falavam, a pessoa tá te olhando demais, porque assim, eu tenho as pernas tatuadas coloridas, então assim, são diferentes, né? E as pessoas olham mesmo assim descaradamente, mas assim, nunca me preocupei, nunca foi nenhum problema. E ainda mais por um colar de autismo ou por ser autista, não, isso nunca foi um problema para mim, não. E o fato também da tatuagem hoje ser sua profissão, Sim, com que certeza. é aquilo que você gosta É. e o seu hiperfoco, um dos hiperfocos, certo? Foi por causa de um hiperfoco. Foi por causa de um hiperfoco. Isso veio como? Como é que você descobriu isso? Foi, Esse prazer pelo que você faz hoje? então, foi uma curiosidade de saber como funcionava. Os meus hiperfocos são sempre muito profundos, né? Os meus hiperfocos é o que me move. Uhum. Não é um hiperfoco desde criança uma coisa só, né? E como tem alguns autistas que é mais comum, que, tem um hiperfoco em tal coisa e sabe isso a vida inteira, não. O meu ele vai, com o tempo eu vou encontrando e eu vou agarrando no hiperfoco assim diferente. E a tatuagem foi um desses. E eu tinha já algumas tatuagens e um dia, vendo uma propaganda na internet, eu falei, como funciona isso? É tão acessível assim eu comprar as coisas e tal, fazer, né? E aí foi buscar entender como é que fazia uma tatuagem. Quando eu me vi, eu já estava assistindo o curso na internet e aí eu já tinha feito uma lista de compras e comprei as coisas e comecei a fazer em casa. Eu chegava do trabalho e ficava até madrugada todo dia, fazendo em pele artificial, né? Não tinha coragem ainda de fazer em alguém. E até que durante 6 meses eu fiquei fazendo isso, até que um amigo meu topou a ideia de fazer a primeira tatuagem e dali não teve como parar mais. Legal, Aí eu cara. fazendo em casa, minha mãe falou, não dá para receber gente que eu não conheço aqui em casa. Tu vai ter que buscar agora um local, né? Se você quer profissionalizar nisso. Foi daí que foi assim, em questão de um mês eu já tinha um estúdio, já Que estava legal, atendendo Rondonópolis inteira que e já legal, inserido entre os melhores assim rapidamente. que legal, cara, que bacana. Você hoje é casado, certo? Sim. Como é que foi esse processo dela com você? Como é que isso aconteceu? Então eu conheci a Clara, minha esposa,
tem um pouco mais de 3 anos, então eu já tinha o diagnóstico, né? Então ela já sabia da minha condição, né, no espectro. E por ela ser formada em psicologia, facilitou o entendimento, né, por parte dela, né? E hoje ela é a pessoa que é o meu porto seguro, né? Ela é a minha pessoa de confiança total, ela me ajuda em tudo e ela sempre pensa em mim, assim, questão de alimentação. A gente vai para um lugar, um churrasco de família, e da parte da família dela, eu não vou pedir que eu quero a carne de um ponto que eu só como aquele ponto. Ela vai lá, eu nem vi que ela foi lá. De repente chega uma pessoa, ó, essa carne tá ali separada. Então, assim, Que são legal. pequenos atos de amor, assim, que ela faz por mim que assim, eu estou muito grato a ela. Que legal, cara. Que legal. A gente estava conversando antes, Lázaro, aqui nos bastidores, a preocupação que a gente tem com a nossa descendência. O medo que é um medo realmente latente da gente, puxa, como que vai ser? Como é que vocês hoje, como casal, lidam com isso? Eu sei os medos, os anseios, como que tá isso hoje? Eu acho que quem lida mais com o medo, né, da transferência genética do autismo lá em casa sou eu, né? E, assim, é um medo real e que me causa um anseio muito grande, mas que de alguma forma eu quero vencer isso também, sabe? Para que, se for da vontade, né, de nós dois, a gente constituir uma família e seguir em frente do que daí vier e estar preparado, sabe? Para caso, né, eu tenha um filho autista, não saber lidar com isso da melhor forma e, e tirar esse medo que eu tenho, que ainda carrego um pouco. É uma preocupação latente que não tem como a gente, vamos falar assim, dormir sem ter a preocupação, Lázaro. É algo assim, a gente fala, tem dois, e eu falo, puxa, como é que é, como é que não é, se tá, se não tá bem, se não tá. Qualquer coisinha a gente fica comparando, pô, será que é, será que não é? É algo que realmente, de todas as entrevistas que nós fizemos aqui, essa é uma tônica que a gente parece que eu não diria assim, pô, não tem relevância, tem, todos têm a mesma preocupação, que é a questão da descendência. A gente já viu várias situações, até mesmo de ser o contrário, né? De o pai ter o pai não ser a família, o pai e a mãe não serem e os dois filhos serem. A preocupação é, puxa, e se eu não estiver aqui, como é que vai ser? Uhum. Quem que vai cuidar? Quem que vai dar a mesma atenção? O amor, será que vão continuar amando da mesma forma? É algo que realmente, aí eu acho que talvez entre o ponto da questão realmente da sociedade ainda não desenvolver, não ter desenvolvido ainda essa percepção ou ter ainda essa empatia, porque uma coisa é você curtir, achar bonitinho, ter seus comentários, a outra é você lidar 24 horas com isso. Uhum. Esse é um ponto relevante. Eu acho que, assim, a questão da sociedade não estar preparada, eu acho que ela vai continuar não estando preparada. Na minha cabeça, eu vejo que vai demorar muito ainda para a gente chegar num ponto que seja perfeito, seja o ideal, mas a gente tem que buscar o respeito. A gente não precisa buscar que as pessoas aceitem, né? Uhum. Porque, como a gente estava falando, o preconceito ele está inserido na sociedade e ele é muito forte, seja de qualquer minoria, né? E não é a gente falando
para melhorar que vai melhorar, não é fazendo lei que vai melhorar. A gente Uhum. vê isso com, né, outras minorias que têm leis de suporte para punir pessoas que, né, de alguma forma desrespeitam e tal, mas isso continua, né? Hoje o autismo ele é meme na internet. O TDAH virou algo de piada. Todo Uhum. mundo tem TDAH, é muito fácil, né? A pessoa esquece uma coisa, porque eu tenho TDAH. A pessoa nunca fez um acompanhamento psicológico e fala que tem, então ficou banalizado. Então acho que a gente reconstruir isso vai ser um processo gigantesco e muito duradouro. Então o que a gente precisa ter para ontem é o respeito, né? A gente levar a conscientização isso mais e mais, não ficar só né, ali no dia da conscientização mundial do autismo, não ficar ali Exato. só no mês da conscientização do autismo, porque é muito pouco, tem muitas famílias sofrendo todos os dias. Eu converso com clientes meus que são professores, que são diretores de colégio, e o que eles me passam é que os autistas sofrem muito na escola. Mas eles não sofrem com os professores, eles sofrem com as próprias As crianças, próprias próprios crianças. colegas, né? E o autista, na maioria dos casos, são pessoas indefesas, né? E é complicado isso, porque essas crianças de hoje que estão fazendo o bullying, elas vão crescer os adultos que vão continuar fazendo as piadas e vão passar isso para as próximas gerações e é bem complicado a gente achar que vai resolver rápido. Eu não acho. Mas precisa de alguma coisa que levasse mais o respeito mesmo. A gente não precisa só da inclusão. A gente não precisa só de um lugar Exato. para a gente ser recebido bem. Não basta, isso não basta. A gente não basta ter uma vaga especial. A gente não basta ter uma fila preferencial. Isso é muito pouco. Isso não gera respeito nenhum. Isso acaba até banalizando, acho que até mais, Lázaro, porque a partir do momento que você, eu falo assim, de toda a coletividade existe só um espaço seu, é como se você estivesse fazendo com que todos os olhos virassem e apontassem para você. Sim, Então, acho que essa questão da empatia, realmente o respeito, pelo ambiente. É lógico, pô, você vai lá no aeroporto, tem uma salinha bonitinha para você, cara, mas não é só isso, exato. entendeu? Não é. Uhum. A gente vê relatos de várias mães falando, gente, cara, o sofrimento que é, a questão das comorbidades que se desenrolam por trás da questão do autismo, puxa, às vezes ficar a noite inteira acordado, a impaciência, sabe, desgasta a família, desgasta os entes queridos que cuidam, né, que estão ali para dar apoio. Isso que nós estamos falando de criança. Agora imagina num adulto, né, que sofre tudo isso. A reação principal é o que, cara, vou extravasar. Eu vou bater, vou brigar. ah, aí entra por tudo que a gente fala. Ou vai buscar recurso em outros, vamos falar assim, em outros locais, em outros lugares, aí realmente entra na questão do alcoolismo, droga, Sim. o alto índice de suicídio, os problemas que trazem para dentro da família. Essa visão ainda, na minha percepção, ainda é muito míope. Existe ainda um floreamento ainda quando a gente fala da questão do autismo no adulto. Uhum. E o autismo no adulto realmente ainda é quase que um mito, né? Exato. Porque muitas pessoas que não conhecem do autismo, né, desconhecem sobre o tema, é, como assim adulto autista, né? Uhum. Isso não existe, então é mais complicado ainda, né? E isso leva o adulto muitas vezes a esconder. Às vezes ele Exatamente. vai em busca de uma ajuda, descobre e ele não tira da gaveta o diagnóstico e não.
não vai atrás. Ainda mais quando, vamos lá, se enquadra nos níveis, vamos lá, nível 1 de suporte, nível 2, nível 3. Aí fala, pô, nível 1, cara, você não tem aparência de autista, não tem os comportamentos. Cara, você não é autista, não, isso é só coisa que coloca na sua cabeça. E, cara, falar isso é a maior idiotice que existe, é porque aí realmente é na falta de conhecimento e falta de entendimento do que é realmente viver isso. Entendeu? É algo assustador, na verdade. Ano passado eu fiz um vídeo sobre o autismo, que deu ali próximo de 500.000 de visualizações. E tinha muitos comentários de pessoas assim, falando: Nossa, mas ele nem parece autista, mas ele fala tão bem. É como se tivesse ali no diagnóstico pontos que, né, você desse o check para falar assim: esse aqui só pode ser autista dessa forma. Né? As pessoas ainda não entendem que o autismo é um espectro, né? Não tem cara, não tem jeito, não tem comportamento, são pessoas totalmente diferentes, São únicos. únicas, igual outras pessoas. As pessoas também são únicas, né? E tentar colocar o autista dentro de uma caixa não é a coisa certa a fazer. Corta os braços, corta as pernas e tem que se encaixar dentro daquele padrão. Não existe. Lázaro, como é que hoje é para você lidar com a questão das regulações? Ah, em todas as esferas. Como é que hoje você identifica? Quais são os caminhos, os recursos que você utiliza? Como que é isso hoje? Para mim, o que mais pesa é a previsibilidade. Eu gosto muito da previsibilidade. E eu posso contar exemplos do meu trabalho, né? Do meu trabalho que eu tenho uma pessoa que me ajuda a fazer, né, os orçamentos, responder às pessoas, que para mim isso é muito desgastante, Uhum. né? E eu preciso que ela me mande, assim, pelo menos um dia antes, o que eu vou fazer no próximo, para que eu possa mentalizar que a arte que eu vou fazer de alguma forma, que alguma mudança ou alguma criação, para que eu não seja pego de surpresa e tipo eu receber de manhã o que eu vou fazer de tarde. Isso para mim já me causa shutdown, Uhum. porque eu precisava mentalizar, eu quero entregar da melhor forma o meu trabalho, então se eu não consigo mentalizar isso me desgasta demais. E questão também o silêncio, ele me regula demais. O silêncio assim para mim é primordial e muitas vezes é muito mal interpretado, né? Como falta de respeito, né? Como falta de empatia e e às vezes sim, eu acordo e eu só precisava de silêncio o dia inteiro. Conversar com pessoas me desgasta. Eu não saber como reagir, né, a alguma coisa, não estar preparado, né, no fato da previsibilidade novamente. Isso me desgasta muito, porque eu preciso saber qual que vai ser o próximo passo sempre. Então, eu preciso estar preparado de alguma forma. E eu não... Das crises de autismo, assim, o meltdown eu não me lembro de ter tido, e o shutdown eu tenho, às vezes eu tenho. Mas sempre por algumas coisas pontuais que saem da rotina, saem da previsibilidade. E então provavelmente a ansiedade é o maior, vamos falar assim, Vilão. o maior ponto aí para você lidar, cara. É. E além do silêncio, eu também gosto de escutar música, muito. Que legal. Então, assim, a música me acalma e eu não tenho muito problema com o volume de música, se eu gosto da música, Ah, sabe? interessante. Eu também
Sou DJ agora, desde maio comecei a aprender e já estou tocando aqui na cidade. Então, questão dos ambientes, ele, assim, com muita luz, com muito som, com muita conversa, ele varia se eu tiver com o meu hiperfoco, que no Legal. caso, a Aham. música, né? Porque ali eu não vou estar para escutar as pessoas falando, não vou estar para perceber só o ambiente, então eu vou estar focado ali realmente Em ou produzir em aquilo. conduzir, né? Fazer uma mixagem ou ver outra pessoa tocando também, isso, né? Às vezes eu saio com a minha esposa pra gente ir em alguma festa de música, assim, com um DJ tocando que é de renome nacional e tal, a gente vai assim, eu gosto bastante, sempre gostei. E aí, às vezes, a gente sai da festa, ela, você viu aquela pessoa que estava do lado fazendo isso e aquilo? Não, mas estava assim, atrapalhando tudo, eu estava lá, eu não estava conseguindo curtir, eu não vi. Porque eu realmente eu vou ali, eu fico ali focado, às vezes assistindo mesmo a apresentação, curtindo a música, e isso não me causa nenhum Desregulação. desregulação nem depois, porque eu realmente vou focado naquilo, não vou para prestar atenção nas pessoas, não vou para conversar com ninguém. Então é mais tranquilo. Agora, se eu for em um local, assim, eu quase não saio também, né? Mas se eu vou no local, eu gosto de ver o cardápio antes, se Uhum. tiver, né, em alguma rede social, na internet, ver o cardápio para ver se o que tem lá eu consigo comer, Legal. né? Se aquilo vai Atendeu. me atender mas geralmente são lugares também que tá tendo música, tá tendo pessoas conversando muito alto, e isso eu já vou escolhendo o local, se eu quero ficar um pouco mais afastado e tal, eu consigo ficar ali um pouco e sem problema. Mas se ficar demais aí já me causa desconforto. Uhum. Mas hoje eu tenho o poder, né, de ir embora. De escolha. É. E, e eu não preciso me despedir das pessoas, eu simplesmente levanto e vou embora, né? Até porque eu penso assim, se eu estou no local e eu vou sair porque eu estou me sentindo mal e eu vou me despedir dessas pessoas, parece que, tipo assim, eu vou causar algum negativo nessas pessoas que vão Sim. ficar. Então, assim, eu só saio e as pessoas que, assim, que hoje me rodeiam, elas Já entendem sabe. e não, ninguém se preocupa com isso e acha ruim, não. É o Legal. meu jeito e tá tudo certo. Lázaro, para você hoje, a questão da autonomia e a questão da independência. Como é que você hoje lida com isso no sentido, puxa, hoje eu tenho autonomia para fazer tais coisas, não, tem coisas ainda que eu dependo das pessoas. Como que é isso hoje para você? Eu vejo que o que eu mais dependo de suporte são as interações sociais, né? Como eu disse anteriormente, meu irmão sempre foi essa pessoa, né? Hoje eu tenho a minha esposa e também tenho um amigo que é o Lucas Torres, que quando, né, a minha esposa não pode estar presente, eu sempre estou com ele e realmente, sim, ter interações sociais sozinho é uma grande dificuldade e eu sempre evito se eu tiver que ir em algum local sozinho e precisar de ter interação social, né? Os locais que não tem interação social, não tenho nenhum problema, nenhum preciso de nenhum suporte para isso. Só quando realmente preciso dessas interações sociais aí eu preciso realmente de ter alguém como suporte. Legal. Literalidade, cara, como é que é isso hoje para você? Sua esposa te ajuda muito na interpretação das coisas, dos gestos, das emoções. Como que é isso hoje? A literalidade eu posso lembrar até de época de escola, época de provas de português, interpretação de texto,
a parte ali de figuras de linguagem. E eu lembro que eu fiquei de recuperação uma vez por causa de interpretação de texto e, né, ali tinha mais um sinal, né, por causa da minha literalidade. Sempre respondia de acordo com o que eu lia, Que tava ali. era ali. Então, às vezes, se alguém fala para mim fazer alguma coisa, eu faço de acordo com o que ela falou. Se tinha alguma coisa nas entrelinhas, eu é bem complicado, porque eu realmente levo muitas coisas na literalidade, mas hoje é um pouco mais, digamos que treinado com isso, às vezes eu até uso isso como forma de brincadeira, né? Se minha esposa falar assim, ah, pega um copo lá de água para mim, eu vou lá, pego um copo de água, né? Não, Sem a água. um exemplo, né? Assim, brincando, né? Eu sei que eu tô fazendo uma brincadeira. Então, assim, muitas coisas assim eu faço, eu uso já como uma forma até de deixar um clima mais leve e tal, né? Leva um pouco na brincadeira, mas a literalidade, ela é muito forte mesmo, em mim, muito forte. Eu dou risada porque esse é um dos pontos de maior briga em casa. É, Não é isso, não, não é, não é, não é. Eu falei, deixa quieto, vai. Vamos fazer uma votação aqui que vai vencer a maioria. Geralmente eu perco, não tem não tem como. como ganhar, né? Outra coisa, Lázaro, aí a questão do nome utilizado, que é o masking. Ah, como foi para você, como a questão de hoje você tem o seu negócio, hoje você tem a sua vida, né, do particular que eu falo, mas você também trabalhou antes, certo? Sim. Como é que foi isso, né, para você? O masking, até hoje, ele faz parte da minha vida, né? É uma coisa que é muito difícil de, de eu deixar para trás, porque eu me sinto muito mais confortável, né? Imitando os comportamentos sociais, dependendo dos locais, e é mais em casa que eu costumo ser eu mesmo, porque eu não tenho um julgamento, né? Eu não me preocupo, Uhum. né? Que pode pensar depois, né? E então assim, sempre meu irmão sempre falou para mim assim, cara, por que você não é essa pessoa Lá fora. para as outras pessoas? O mundo precisa te conhecer. E a mesma coisa minha esposa me fala hoje também, que se as pessoas te conhecessem do jeito que você é em casa, as pessoas iam amar você muito mais. Só que é complicado porque a plasticidade cerebral que eu deveria ter quando criança, né? Eu já não tenho mais. Então, assim, para mudar isso, eu acho que ainda vai um pouco mais de tempo, né? E é isso. Isso de certa forma você se cobra por isso, ou isso acaba sendo, vamos falar assim, um processo natural ou um peso que ainda te cobra, cobra mentalmente, te cobra emocionalmente? É uma cobrança que ela tá em mim sem eu perceber. Sabe? Quando eu coloco o pé fora de casa, eu já tô diferente, né? Já me comporto diferente, me segurando para muitas coisas, para não pra filtrar muito o que eu falo, né? E em casa eu falo o que vem na minha cabeça e né, sem muitos filtros. Eu tenho bastante ecolalia com música, às vezes músicas Uhum. tipo, super antigas vêm na minha cabeça do nada, eu começo a cantar. Minha esposa fala, Da onde veio? como assim? Né? Da onde veio isso? A gente tá falando sobre alguma coisa, uma palavrinha me lembra uma música e eu já começo a cantar. Ela, meu Deus, para de cantar, senão agora eu vou começar a cantar também, vai ficar na minha cabeça. Então, assim, isso é diariamente, praticamente, assim. Só que isso é uma coisa que eu me seguro muito a partir do momento que eu já não tô dentro de casa, né? Não tô, assim, me sentindo seguro como eu sinto em casa. Então, muitas coisas de estímulos também que eu, né, que eu tenho Uhum.
eu costumo fazer sozinho, se eu estiver sozinho, aí beleza, né? Não tem problema, não tem ninguém olhando, ninguém vai falar nada. Então, Ninguém vai rir, ninguém vai. exato. Cara, e questão essa questão do mestre, eu vejo ainda como algo. É como se a sociedade estivesse te comprimindo, né, e estivesse te pressionando a você exercer um padrão que para eles é algo comum E aceitável. e aceitável. E você tem que, e a gente tem que se enquadrar dentro desse padrão sem ter a liberdade para respirar. Cara, é como se você enchesse um balão e você está ali dentro. Uma hora vai explodir. Uhum. Entendeu? E voltando aqui quando você falou que eu trabalhei em outros lugares, né? E o Maeskin era realmente muito forte, né? Muito mais forte que hoje, porque eu era servidor público, fui servidor público mais de 5 anos, e por algumas ocasiões eu tinha que fazer atendimento ao público, né? E o atendimento ao público não era 5 pessoas, Rapaz. era 30, 40 todo dia, de segunda a sexta. Então, eu fazia normalmente, sem nenhum problema, sem saber, né, que eu estava chegando num limite, mas assim, eu sempre chegava em casa, precisava deitar, pagava tudo, deitava e ficava ali até dar conta de levantar de novo. E eu acredito que foi nesses momentos ali que, né, que teve ali o estalo da minha mãe e do meu irmão, falar, você precisa procurar ajuda. Foi ali que eu comecei, né, a busca com o psiquiatra e tal. E mas o mescling para trabalho sempre foi muito intenso para encaixar, né, ali nas expectativas do ambiente de trabalho mesmo. Antes do diagnóstico, você comentou da questão aí da depressão, a questão da ansiedade, e a dificuldade hoje dos profissionais. Como que está sendo isso hoje, questão do suporte da equipe, como é que é hoje para você, esses sentimentos o que você tinha antes do diagnóstico, como é que eles estão hoje? Roberto, eu desde criança frequentava psicólogo, né, e sempre pulando de psicólogo para psicólogo, e tem aqueles psicólogos que para mim eram os piores, que era o que se senta na frente dele, ele não fala nada, espera você falar. E para mim aquilo era uma tortura mental assim das piores que eu poderia ter. E eu nunca voltava nesses. Mas após o diagnóstico, ainda tive, né, acompanhamento com a clínica que eu fiz o diagnóstico, foi um tempo até bom assim de compreensão sobre o autismo, né, em mim. E depois ainda tive duas consultas com uma psicóloga aqui da cidade, que na segunda sessão ela simplesmente falou para mim que o autismo e o TDAH ele não existe, é coisa assim, que o mercado está inventando e que era simplesmente a minha personalidade, né? Dali eu falei, esperei a hora acabar, né? Nunca mais voltei. Depois ainda fiz consultas online com um psicólogo também, que era especializado com autismo em adulto. Foi um tempo bom, mas aí eu já cessei com ele, porque ele foi trabalhar com odontologia e tal, e mudou de ramo. E, e agora sim, eu estou me preparando financeiramente porque eu quero fazer com a Raquel, né? A minha esposa indicou que ela seria uma excelente profissional Muito gente boa. e eu quero iniciar um tratamento com ela para melhorar cada vez mais, né? Mas falando assim dos profissionais, eu acho que tem muito ainda o que se galgar nesse meio profissional né, de psicologia, de psiquiatria, né? Porque
às vezes eles não estão preparados e não conseguem enxergar o autismo no adulto, né? E a gente, como adulto, vai pulando de galho em galho e a gente nunca sai do lugar, que foi o meu caso por muitos anos, né? E hoje eu torço que isso mude, né? A minha esposa mesmo está finalizando uma especialização em neurodivergência em adultos, Legal, né? cara. E vai ser mais uma profissional forte aqui para a cidade e que eu acho que precisa. Sem Precisa dúvida. porque o adulto, ele é esquecido, né? Para tratar e sempre muito focado em crianças, né? Tudo, tudo é criança, você vai... programas de conscientização de autismo sempre voltado para criança, Uhum. palestras, cursos. Então, precisa ter esse olhar com mais carinho para nós adultos autistas, Legal. porque precisa ter esse trabalho para também ajudar na conscientização, né? Para que as pessoas busquem ajuda e a gente se torne uma sociedade melhor, né? Que legal, que legal. Lázaro, a gente caminhando aí para o final, cara. Talvez aí seja resumir um pouco da mensagem, mas o que você deixaria, primeiro, para quem vai assistir esse bate-papo nosso aqui, aí qual que é o seu maior desejo para as pessoas que ainda não têm conhecimento, falta entendimento, e o que você gostaria de transmitir para essas pessoas? Eu acho que o primeiro ponto e o maior de todos é o respeito, né? Ter respeito com o autismo e escutar os adultos autistas. A gente precisa ser escutado, a gente não precisa que outras pessoas falem por nós, né? Isso já está cheio e às vezes não vai levar muito à frente, Uhum. porque precisa de que a gente que sente, que vive, transmita, né? E que as pessoas possam ter esse respeito com, com base nas nossas vivências. Legal. Então, eu acho que a escuta ativa de um autista, ela é muito mais importante do que qualquer outra pessoa que não tem o autismo falar sobre o autismo. Então, é essa mensagem que eu deixaria. É engraçado você falando isso, porque as pessoas vêm, pesquisam, perguntam, querem entender, mas como elas não têm experiência, elas querem transmitir da forma que a ciência e da forma que a teoria pode transmitir para o público que não vivencia isso. Esse talvez seja a maior dificuldade também, pegando o gancho do maior objetivo que a gente tem aqui de produzir esse bate-papo, Lázaro, que é realmente levar para as pessoas que nos assistem, levar para as pessoas que ainda não têm esse conhecimento, o que é nós, autistas, vivermos diante de todo esse mundo que nós temos e as dificuldades que nós temos de tudo isso que nós falamos aqui, né, do masking, de ter que se adaptar aos padrões da sociedade, de ter que lidar com a ansiedade, de ter que lidar com o perfeccionismo, que cara, é algo absurdo. Se igual a tatuagem, se não tiver o desenho certo, a cor da maneira correta, você fala, puxa, rasga fora. Vamos começar de novo. E você fica tentando, e aquilo vai dragando as suas energias. E o que a gente quer, de fato, é transmitir isso, Lázaro. É isso que você acabou de colocar para nós, a sua experiência de vida, tudo isso que você sente hoje, tudo que você vivenciou, e poder levar isso para quem nos assiste, levar isso para outras pessoas, e levar toda essa experiência para as pessoas verem, puxa,
não é o que eu imaginava, não é o que os livros estão contando para mim, a realidade é outra. É provocar esse insight mesmo de falar, puxa, ô, levanta aí, vamos olhar diferente. Esse é o projeto. E a gente aqui como porta-voz do tema é muito importante, porque sempre quando eu falo de autismo nas minhas redes sociais, sempre tem bastante autista que agradece por eu estar falando, porque ele não consegue transmitir, Legal. né? E então assim, a gente que consegue fazer isso, a gente buscar pessoas que também possam somar, isso é muito importante, e o trabalho que você está fazendo também, ele é essencial. E deixo aqui também meu parabéns pelo seu trabalho, ele é grandioso mesmo. Nossa, acho que é romper essa barreira de se expor, de conseguir colocar toda a angústia que nós tivemos até o diagnóstico, todas as dificuldades. Eu falo, puxa, eu olho para trás e falo, cara, eu já machuquei tanta gente por não conhecer, por não entender. Você fala, puxa, se eu pudesse voltar atrás, não posso voltar, eu tenho que olhar para frente. Se eu voltar, eu não saio do lugar. Eu falo assim, é isso que nos move em promover um projeto como esse, em promover as discussões tão edificantes para nós em todos os sentidos e poder disponibilizar isso, levar isso para o público, é algo assim que move a gente, fala, puxa, eu preciso mais, preciso mais, preciso mais. Vamos trazer, vamos trazer. É isso que move a gente, cara. Virou o hiperfoco. Virou, com certeza. É isso mesmo. Como é que você aguenta? É hiperfoco, que é algo que te move. Você vem para uma entrevista, você já está pensando, como é que vai ser? Ou como é que é o perfil do Lázaro? Como é que vai ser o desenrolado? Cara, é igual você falou, o script já está feito inteiro. E isso é algo que arrepia, é algo que te move. É gostoso demais fazer isso. Cansa. Você sai daqui, igual eu falo, termina aqui, eu vou para academia porque é onde eu vou me regular, no meu caso. Mas tem outros que, puxa, cansei, eu vou para casa e vou descansar. Mas é algo que move a gente e de novo, eu agradeço mesmo, lá de coração por você realmente se dispor a vir aqui conosco para poder contar sobre isso, eu sei que é um pouco, né? Não dá tempo para a gente tratar tudo isso, mas um pouco de quem é o Lázaro e de como é que o Lázaro hoje lida com o autismo, e todas essas, eu falo assim, todo o arcabouço que vem junto com o autismo. Agradeço de coração, Lázaro. Eu sempre que precisar contar, pode comigo. A gente puder abordar também temas específicos, Vamos sim, vou estar preparado certeza. sempre para o que precisar. Como você falou antes, se me mandar antes o script, as coisas fluem. Flui bem. É legal. Porque sempre vou estar precisando de um tempo para pensar. Na conversa aqui, na hora, às vezes o silêncio ele vai prevalecer um pouco, mas não é falta de respeito, não é. A gente sabe, é só realmente porque eu preciso organizar a minha mente para falar melhor o que eu quero, né, transmitir. Não, a gente sabe, pode ficar tranquilo com relação a isso. Gente, encerramos por aqui mais um episódio do nosso Mentes que Brilham. Nos vemos aí no próximo episódio. E não se esqueça, corre lá para os nossos canais, acesse lá, ative lá todas as notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que nós estamos produzindo. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!